A rádio e televisão Guairacá de Curitiba, a voz nativa da terra dos Pinheirais. Essas imagens são a cara de Curitiba. Não tem curitibano que não veja isto e não sinta orgulho. Não tem turista que veja isto e não lembre de Curitiba. Esses cartões postais marcam uma época onde se pensou na cidade com a preocupação de dar uma identidade para ela. Assim como as grandes capitais, Curitiba começou a ter a sua cara no início dos anos 70, com a criação do calçadão. De lá para cá, o resto foi consequência do trabalho de uma grande equipe. Os olhos do arquiteto Abrão Assad, um dos responsáveis por esse trabalho, viram Curitiba como uma cidade a partir do cidadão. As ideias e as histórias que transformaram Curitiba estão no persona de hoje, um dos maiores responsáveis por esta transformação. Abrão Assad é o nosso entrevistado de hoje. Abrão, muito obrigado primeiro por receber a gente aqui no seu escritório. Eu acho que a gente podia começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, contando essa transformação de Curitiba a partir da década de 70, né? Exato. A partir de 71, 70. E muita gente pensa que essa transformação, ou essa cara nova que se deu a Curitiba nesse período, começou a partir da Rua das Flores. Na verdade não foi, começou com o Teatro do Paiol. Exatamente. A primeira obra, quando o Jaime assumiu a prefeitura pela primeira vez, foi o Teatro do Paiol. E que foi uma obra que tem um significado muito importante, porque é uma obra pequena, era uma reivindicação dos próprios atores e o pessoal todo do teatro, que pediam um espaço para atuar, e que, como era uma obra pública, então era complicado, mas com o projeto e com a fundação... O projeto da ópera é seu? O da ópera também eu participei, exatamente. Foi uma equipe... Foi uma equipe, Mas no caso do Paiol, estava se formando a Fundação Cultural e uma pessoa, inclusive, que nós não podemos nunca esquecer, é do Aramis Milache, que era o diretor, o nome era diretor cultural, uma coisa assim, e que foi quem trouxe todos os artistas e, enfim, toda a vida que girou em torno do Paiol e que era muito expressiva na época, porque ainda não tínhamos o Teatro Guaíra, aconteceu lá. Inclusive a inauguração do Paiol foi uma coisa fantástica. Foi um barulho razoável para a cidade. Estava o Vinícius de Moraes, o Toquinho. Aliás, tem uma história de uma música que foi feita especialmente para o Paiol. É verdade. O Vinícius, quando soube que ia ser chamado Teatro do Paiol, ele disse, mas tem que ser Paiol de Pólvora, que é muito mais expressivo. E aí pegou o violão, o Toquinho pegou o violão. E você do lado ali. Do lado, ele tomando uísque e ele compôs a música Paiol de Pólvora. Que foi, inclusive, uma música... com um relativo sucesso. Importante, foi até tema de uma novela, não lembro qual. Mas, e o Paiol não parou mais. E ele... não era só teatro, eram atividades musicais, expressões... Era um grande espaço de Curitiba. Um pequeno grande espaço de Curitiba. Quer dizer, e a história toda da transformação da cara de Curitiba nesse período foi com o Paiol. E principalmente logo em seguida com a Rua das Flores. Rua das Flores. Esse foi um grande projeto que transformou e que deu uma cara nova para Curitiba. Que deu uma cara e que deu o suporte para que tudo mais viesse a acontecer. Pois é, e por trás dessa história existem curiosidades que pouca gente sabe. Na época o Lerner era prefeito da cidade e todo mundo compra esta ideia como se fosse a obra do Lerner. Na verdade, ele como prefeito não tinha tempo para fazer o projeto e tudo mais. E você fazia parte da equipe. Mas nesse caso, sempre fizemos parte de uma equipe, fizemos vários concursos, inclusive alguns no exterior. Mas no caso, nesses projetos, eu sou o autor e evidentemente ele era o prefeito, ele é quem promoveu a possibilidade da realização. Mas se formos falar de autoria, sou autor do projeto da Rua das Flores e tivemos
uma equipe, evidentemente, não fiz sozinho, mas era o meu escritório, que eu tenho esse escritório até hoje, já são 33 anos de atividade ininterrupta, né? E como é que foram as discussões, assim, as primeiras discussões dos primeiros esboços aí? Era interessante, porque o meu escritório era numa casa, num casarão ali na João Gualberto, e que, então eu tinha um jardim, então nós fizemos os protótipos, nós tivemos que confeccionar inclusive o forno que poderia fundir, moldar aqueles domos. Então nós fazíamos o desenho, fazíamos o protótipo e tudo isso ao mesmo tempo. E a Rua das Flores tem uma importância grande no sentido de que não é só um simples calçadão, foi ao lançamento de todo um conceito de espaço urbano com o seu mobiliário, os seus equipamentos e com a relação entre si. Existe toda uma unidade de tratamento no desenho, no design desses equipamentos e que marcaram e definiram Curitiba. Tanto que eu lembro o Dante Mendonça, por exemplo, fazia uma tira num jornal no estado. E quando ele tinha um personagem que era um curitibano, ele usava aquele boné um cachecol. De cachecol e tal. E para ele se situar em Curitiba, ele colocava ou a luminária de Curitiba, ou uma floreira da Rua 15, ou um domo, né? Então é marcante esse equipamento. Tem algumas curiosidades assim de discussões tuas com o Lerner, por exemplo, sobre o projeto? Existiam sempre pontos de vista diferentes, né? Mas ele como prefeito sempre respeitou. E como ele era um bom arquiteto, ele tinha os pontos de vista dele, mas ele sempre respeitou a autoria, sempre respeitou aquilo que o projeto previa. E o projeto, quer dizer, a execução do projeto foi mesmo com aquela famosa história do fim de semana? Foi aquilo mesmo, porque os lojistas, eles não se conformavam, quer dizer, eles tinham receio de mudar. Com a minha freguesia aqui. Exatamente. Inclusive no memorial eu explico isso, que o brilho dos automóveis era uma sensação, uma ilusão de que havia animação, e é verdade. E quando se retirou o automóvel, eu cheguei a presenciar essa cena, parecia uma rua de faroeste abandonada, com os jornais levantados pelo vento. O automóvel era uma animação. E então era necessário fazer uma intervenção imediata com alguma coisa que fosse melhor do que o automóvel. Porque o automóvel ele congestionava a Rua 15. Eu mesmo fiz esse exercício de caminhar a pé, saindo da Praça Osório e indo até a Praça Santos Andrades, e eu chegava antes à Praça Santos Andrades andando a pé, portanto o automóvel não tinha mais cabimento. Então esse desenho que nós criamos para a Rua das Flores, ele tem todo um apelo de cenário que promoveu justamente essa animação. É um cenário mesmo. Curitiba não tinha cara. A Rua das Flores foi que deu a cara para o centro de Curitiba. Se nós estivéssemos numa cidade como Salvador, seria mais complicado. Ela já tinha uma arquitetura forte. Se estivéssemos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem seu próprio cenário. Curitiba não tinha. Curitiba não tinha. Nós criamos esse cenário. E eu acredito, e não é se vangloriar, não, mas acredito que o urbanismo, enfim, o tratamento que é dado a um centro como fizemos para Curitiba, mudou inclusive o temperamento do curitibano. Ele saía mais à rua, ele toma chopp até no inverno, lá no calçadão, até hoje. E essa era uma das preocupações do projeto, né? De criar uma animação, de promover a vinda do curitibano para o centro. É claro que as coisas estão mudaram, e eu acho que deve-se repensar novamente o centro. É o que eu ia dizer, hoje muitas cidades adotam essa postura, né? Vamos criar aqui um calçadão. Às vezes sem cabimento. Entanto, nem sempre sem cabimento. Sem cabimento. E uma coisa curiosa que está acontecendo... Não é adequado para aquele momento, para aquele lugar. Exatamente. Ou a cidade não tem o porte, não tem, enfim... Mas o mais curioso é que todo esse equipamento que era só para a Rua das Flores, ele se estendeu para a cidade toda e se extrapolou a cidade. Você encontra isso em todo o Brasil, essas luminárias, né? Encontra fora do Brasil. Até as bancas de as jornais. As bancas também, exato. E, aquele acrílico roxo, o branco, azul. E o branco. Mas o que eu acho uma pena é que esse desenho que foi tão forte, que deu certo para Curitiba e que consolidou Curitiba como um exemplo. Tomou conta. Não, e nós estamos perdendo esse equipamento
Então vai chegar um momento em que Curitiba não vai ter o seu próprio equipamento original, aquilo que fez com que fosse Curitiba, o que é um exemplo e que promoveu toda essa... E o que está acontecendo que nós perdemos isso? Olha, eu acho que os responsáveis pela cidade, muitas vezes, eles se preocupam mais em estabelecer uma plataforma própria, uma meta própria. Uma preocupação mais política do que urbana. Do que a cidade já tem, né? Então, isso é um ponto lamentável, né? De Curitiba estar perdendo a sua identidade. Aquela que foi criada pelos curitibanos. Nós todos somos curitibanos. A ideia de dar a cara a uma cidade na década de 70, hoje já começa a se perder. A se perder, por conta de interesses políticos. Provavelmente, né? E aí é uma outra história. Sim. Também a criação sua, Estação Tubo, exato, a Ópera de Arame. Isso já, então veja, nos anos 70 nós criamos esse desenho Estação todo. Tubo é muito mais recente. Recente, são os anos 90. E a primeiro desenho dentro dessa nova linguagem, que seria a estrutura de ferro com o vidro, é a Estação Tubo simultaneamente com a Rua 24 Horas. Depois veio o Jardim Botânico e depois veio a Ópera de Arame. E nós queríamos mostrar que com a nova uma tecnologia mais avançada, nós poderíamos usar o vidro curvo, nós podíamos usar uma estrutura de ferro e que pudesse influenciar, inclusive, na nossa própria arquitetura. A arquitetura curitibana, que ainda, eu acho, insonsa e sem muita expressão. Agora, esse uso de acrílico, de vidro, dessas estruturas de aço, por exemplo, que se usou muito na Ópera de Arame, no Jardim Botânico, não é deste século, não, né? Isso já tem uma história lá há 2 séculos atrás. Se você reportar a história, você vê que as gares do final do século XVIII, né, início do século XIX, eram feitas de ferro e vidro. Talvez a arquitetura dessa época estivesse à frente da própria tecnologia, porque ao mesmo tempo que o vidro era transparente, entrava nessas estações, nas gares, entravam locomotivas movidas a carvão e com muita fumaça, o que dava uma certa... um impacto um tanto estranho, um paradoxo, né? Uma tecnologia da arquitetura tão leve, tão bonita, quer dizer, tão avançada para uma tecnologia das vias dos transportes movidas ainda a lenha, a carvão. Agora, voltando aqui à nossa Ópera de Arame, que é um projeto seu, também foi cercado de muita discussão, né? Existiam muitos você até discorda de parte do projeto, embora eu acho que ele, veja, eu tenha acho perdido um pouco a mão dele. Eu sou um profissional da forma, sabe? Antes de ser arquiteto, se tivesse que dizer o que você faz, eu persigo a forma. Eu acho que a forma é que pode até modificar o uso, por exemplo, uma residência. Ela é um habitáculo, mas você pode viver em qualquer espaço simples. O ser humano já viveu em caverna, mas aí é que cabe ao arquiteto promover um espaço mais rico, que possa valorizar o ser humano, dando mais opções. Então, no caso desse desenho do equipamento urbano, se você perguntar por que ferro e vidro, primeiro porque ferro é o mais leve para vencer e ter como suporte de um habitáculo. E o vidro porque ele é transparente, porque nós estamos falando de espaços urbanos. Se você pegar um espaço como a Rua 24 Horas e fizer de laje de concreto, você vira um túnel, vira um espaço pobre e inóspito. Então, mas o uso tem que ser... Eu acho que a simplicidade é que dá a riqueza da arquitetura. Então, não se deve enfeitar muito. Qualquer elemento a mais, ele prejudica a pureza da arquitetura. Eu acho que a ópera ela tem excesso de ferro. Não precisaria tanto ferro. Em que espaço dela? Em vários, mas principalmente se você pegar, por exemplo, sobre o palco, existe um suporte para os equipamentos de luz e som
que não precisaria aparecer. Aliás, se nós conseguíssemos fazer uma arquitetura invisível, seria o ideal. Se nós eliminássemos a lei da gravidade, nós teríamos a melhor arquitetura. Sim. Então, eu acho que existe excesso de ferro. Não é o mesmo que acontece com a estufa do Jardim Botânico. Qualquer peça ali é fundamental. Ali está perfeito. Perfeito, só Deus, mas dentro Não, da gosto. concepção ela está, digamos assim, comedida, ela não se colocou nada para se enfeitar, não se faz nada para se enfeitar. Nós fazemos arquitetura para que ela seja tão simples que seja forte o suficiente e bela. Uhum. Agora, assim como a Rua das Flores foi criada num fim de semana, quer dizer, foi construída, executada a obra. Num fim de semana, a Ópera de Arame também foi assim, meio a foi, de caixa. Foi rápido, foram 2 meses, realmente foi um... Tinha um compromisso com um festival de teatro, se não me engano. Tinha algumas coisas previstas, então foi uma obra forte, e está dentro de um outro projeto maior que nós criamos, que é a Pedreira Paulo Leminski, né? E existiam 2 pedreiras, então existiam várias ideias. Eu, quando falo que algumas coisas eu não concordo, porque tem algumas coisas que nós podíamos ter feito melhor. Então, nós tínhamos uma ligação entre as 2 pedreiras que podia ter dado um espaço inusitado, um cenário fantástico. Mas isso é uma história que uma outra se passou. História. Então, ok, Abrão, a gente vai fazer um rápido intervalo, tá certo? A gente já volta, um instante só. Não existe um mundo só dos cegos, eles vivem no mesmo mundo que nós. Então, se você estiver indo na mesma direção e quiser ajudar, nunca se esqueça de perguntar primeiro se ele quer ajuda. Segurar no braço do cego atrapalha os movimentos dele. Nas escadas não é preciso deixar a bengala tocar no degrau. Apenas avise, agora vamos subir uma escada. Pergunte se ele prefere se apoiar no corrimão, e neste caso, basta guiar-lhe a mão. Nunca diga, tem um orelhão ali. O cego entende melhor se você disser, 2 metros à sua frente tem um orelhão. No restaurante, o garçom deve tocar levemente o ombro para que o cego saiba que a conversa é com ele. Lembre-se, conversar sozinho nunca é agradável. Por isso, avise quando for sair e avise novamente quando retornar. Se forem ao banheiro juntos, mostre e avise se o vaso está limpo e onde está o papel higiênico. Você pode usar a palavra ver. O que não deve é perguntar. Adivinha quem é? Você assiste o programa Persona, que hoje entrevista o arquiteto Abrão Assad, um dos maiores responsáveis pela nova cara de Curitiba a partir da década de 70. Eu queria, nesse segundo bloco, Abrão, falar um pouco da formação do profissional Abrão Assad. Se formou aonde? Estudou aonde? A arquitetura começou como? Certo. Bom, eu nasci em Curitiba e desde o início, desde a infância, eu sempre me dediquei a alguma coisa ligada a artes plásticas. Desenho, escultura, principalmente. Então a tendência era essa, de eu ir para a Escola de Belas Artes. E comecei, estudei no Colégio Bom Jesus e no Colégio Estadual. Aliás, o Colégio Estadual é um colégio importante e na época ele tinha várias vantagens. Ele tinha uma escolinha de artes no porão. Eu, em vez de ir lá para o recreio, ia para a escola de artes e fazia os trabalhos de desenho, fiz uns murais e tudo mais. E tinha também uma boa biblioteca, tem uma boa biblioteca. Então lá é que eu procurei me informar sobre escultura, sobre os autores, sobre Mondrian, sobre Klee, enfim, todos. Bom, então chegou um momento da minha vida que eu estava fazendo a tarde de Belas Artes,
fazia ciências econômicas à noite. E a arquitetura ainda? Comecei a arquitetura no ano seguinte, a arquitetura que era pela manhã, à tarde e à noite. Pois é, um curso pesado. Como é que você conseguiu fazer tudo Eu isso? então procurava me conciliar os meus tempos e realmente, e fazia ainda estágio de arquitetura num escritório de arquitetura. Primeiro do Marcos Prado, depois do Luiz Forte Neto. E isso, sabe que isso deu um impulso tão grande, porque eu conseguia conciliar tudo isso e isso fez com que as coisas acontecessem muito rapidamente. Então, conteúdo. Então, quando eu entrei, por exemplo, na arquitetura, eu já dominava bem o desenho. Não que o arquiteto tenha que saber desenhar, mas ajuda muito saber desenhar, claro. Porque é a forma de se expressar. Essa formação deu a Belas Artes. E já no primeiro ano eu fui indicado como monitor da minha própria turma. Eu lembro, era o Marcos Prado que dava aula de composição, que era a matéria central da arquitetura. E o primeiro trabalho era um tema livre, todos podiam escolher o seu tema e tínhamos o dia todo para desenvolver um trabalho de composição e apresentar. E eu então desenvolvi um trabalho que eram vários cavalos voando, e era uma coisa bem onírica, uma coisa... E no dia seguinte todos apresentaram os trabalhos e aí ele foi pedindo para que a pessoa se defendesse, explicasse o trabalho, o porquê fez e dava uma nota. Então as notas eram variáveis, eram 6, 8, 2, 0, 9 e chegou no meu trabalho e disse: esse trabalho não tem nota. Eu disse: poxa, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? O que fiz de errado? Ele disse: esse é um trabalho excepcional, está fora de qualquer... Gostoso ouvir isso. Poxa, isso foi para mim. E então, veja, isso me deu um suporte, né, importantíssimo. E, bom, e só para ter uma ideia, na própria arquitetura, no terceiro ano da escola, eu, como não era formado, entrei como escultor num concurso lá na Espanha, em San Sebastián, e ganhamos um prêmio lá na Espanha. Você faz escultura até hoje? Faço até hoje. Fui buscar um prêmio em San Sebastián, na Espanha, aí aproveitei para circular pela Europa toda, e foi uma coisa que é fantástica, né? Isso, e veja como é importante você estar preparado. Claro. E estando preparado, as coisas te conduzem para um outro patamar. Então eu acho que eu tive sorte por ter tido primeiro uma escola como a nossa, que tinha toda uma gama de visões diferentes, porque a nossa escola de arquitetura foi composta por arquitetos de todo o Brasil, desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, onde tinha uma escola de arquitetura, vieram professores e que ficaram aqui, todos eles ficaram aqui em Curitiba. E nos concursos, houve uma época que houveram muitos concursos de arquitetura, sempre o primeiro lugar era aqui do Paraná. E houve concursos em que o primeiro, o segundo e terceiro lugar eram equipes aqui do Paraná. Isso em função da nossa escola. Da formação. Nossa escola de arquitetura. Nesse período de estudante aí do curso de arquitetura, Belas Artes e Ciências Econômicas aí, teve uma convivência com o Juarez Machado? É verdade. Quando eu ainda fazia Belas Artes, eu não terminei o curso de Belas Artes, mas ele trabalhava, quando chegou aqui em Curitiba, ele trabalhou na Impressora Paranaense. Então, no caminho que eu morava ali na Praça de Espanha, eu ia a pé para a Escola de Belas Artes, ali na Emiliano Perneta. Eu passava ali pelo Portão dos Fundos, chamava o Juarez e nós íamos juntos caminhando, falando sobre arte e tal. E até o segundo ano nós estávamos sempre juntos. Depois ele foi para a pintura, eu fui para a escultura. Cada um tomou seu rumo. Até aconteceu uma coisa curiosa, que vale a pena lembrar agora. Aí eu fui para a escultura e junto comigo estava o Garret, que estava no último ano, e o Maranhão, que é do Teatro Guaíra. O Maranhão, que até hoje está lá no Teatro Guaíra. Fez escultura também. Eles estavam se formando e eu estava começando. Daí eles se formaram, eu era o único aluno do Herbo Stêncio, era o meu professor. Aí um dia o Herbo Stêncio, ele era sempre mal-humorado, ele que fez a praça 19 de dezembro, ali aquelas esculturas do homem nu e tal, junto com Humberto Coso, que é um escultor de São Paulo. Aí um dia ele estava reclamando, eu fazendo o meu trabalho lá de escultura, eu aluno, ele professor. Ele disse: olha, você sabe que eu ganho só dando aula de anatomia, de escultura eu nem ganho para dar aula, porque a lei não permite que se ganhe por duas matérias. Eu pensei naquilo, não falei nada e não fui mais para a escola. Aí eu não fui para a escola, parou o curso de escultura e ele ia para a escola e não me encontrava. Um dia ele foi lá para a minha casa. Bom, eu cheguei em casa e disse: olha, o que eu tinha que aprender na Escola de Belas Artes eu já aprendi.
Isso para dar uma justificativa para minha mãe, né? Aí ele um dia chegou lá, bateu palma lá em casa, e a minha mãe atendeu e ele disse, olha, eu queria saber por que o Abrão não vai mais para a escola de escultura. A minha mãe ingênua disse, olha, ele disse o seguinte, que o que ele tinha que aprender lá, ele já aprendeu. Aí o professor achou graça. No dia seguinte, ele levou todos os meus trabalhos para casa e acabou o curso de escultura. Ele retomou agora, recentemente, voltou o curso de escultura, se não me engano. Mas eu convivi, lembrando disso, com o Juarez, que foi um amigão meu na época, né? Agora, voltando aqui ao nosso dia a dia, existe uma discussão hoje, você sendo um especialista em espaço urbano, existe uma discussão hoje bastante atual aí sobre as cidades, né, que estão sufocadas, principalmente algumas regiões, pegando Curitiba, a nossa casa, o centro de Curitiba está muito sufocado. O que justifica isso? O que se pode fazer para evitar isso, ou não se pode fazer nada para evitar isso? Você fala do centro da cidade. Isso. Bom, veja, eu acho que sempre é importante, o centro da cidade sempre vai ser uma referência importantíssima. E todas as cidades estão sofrendo com a decomposição dessa malha do centro, e que existem vários fatores que levam a isso, e o fato de se ter feito, por exemplo, o projeto da Rua das Flores foi no sentido de recuperar, de revitalizar. Agora, hoje os shoppings são os nossos pontos de encontro, né? Na verdade, nós temos hoje, a cidade evoluiu, as coisas mudaram, fatores como segurança, violência e tudo isso contribuem para que as pessoas vejam de outra forma o seu dia a dia, enfim, seja vivido de forma diferente. Então, eu não vejo mais um centro de cidade como aquele que vai recompor o comércio como era antigamente. Nunca mais nós vamos ter uma Casa Cristal na Rua das Flores. Então, é preciso pensar diferente. Nós temos que achar para o centro da cidade condições que sejam importantes para a cidade. Por exemplo, em Curitiba nós temos um prédio fantástico, que é o antigo Paço Municipal, que depois foi Museu Paranaense, foi um projeto que nós fizemos, e que agora volta para a prefeitura como a sede nobre da cidade, da prefeitura. Então, esse espaço podia ter uma animação, assim como as pessoas gostam de ir tomar um café no centro, podia estar lá dentro um café com uma biblioteca, enfim, coisas que façam com que a pessoa volte ao centro. Porque por mais que você queira colocar mais cinemas no centro, não é mais o lugar para um cinema. Os cinemas estão nos shoppings também. Você tem todo um aparato que complementa o cinema. Então, eu acho que o centro tem solução, mas não se nós quisermos fazer... A moda antiga não. A moda antiga não mais. Nós estamos vivendo uma outra época. Quer dizer, os shoppings hoje, então, são, na verdade, os calçadões da década de 70. E que foram as ágoras dos gregos e que hoje é uma nova... Quer dizer, nós temos uma história já para contar de outros séculos e séculos atrás. É verdade. Aliás, por falar em shopping, você é autor de várias... É verdade, e todos eles ligados a alguma coisa que era de preservar uma parte da memória de Curitiba. É o caso do Miller, que nós preservamos todas as fachadas que contavam a história da arquitetura, com os arcos plenos na Mateus Leme, os arcos abatidos na Barão de Antonina, as janelas retangulares na Cândido Abreu, e que nós juntamos uma cobertura. Nós tínhamos acabado de fazer o Museu Paranaense, que tinha uma cobertura em forma de mansarda. Então o Miller foi uma proposta interessante, e que era o primeiro shopping que aconteceu aqui em Curitiba. Depois teve o Shopping Curitiba, que foi uma reciclagem do antigo CPUR, do quartel. Depois tivemos o Shopping Cristal, que foi também um aproveitamento da impressora paranaense. E agora estamos num novo projeto que ainda não se iniciou, que vai ser um shopping importantíssimo. E não tem nada a ver com preservação, se bem que era a antiga... era uma antiga fábrica de compensados, Bétega, ali no portão, mas que vai ter vai desencadear para aquela região uma renovação de toda uma área que está em decadência. E que vai ser o maior shopping de Curitiba. Isso para quando?
para dentro de 2 anos. 2 anos está já pronto. Vai pronto. E com algumas atividades importantíssimas na questão do lazer. Na parte comercial talvez não seja tão grande, mas ele vai ter cinemas em 3 dimensões, vai ter um cinema, o IMAX, que é um cinerama, a pessoa flutua no espaço, então vai ser uma brincadeira nova. Uma brincadeira nova e atual, quer dizer, nós hoje estamos perdendo parques, que é uma pena, como o Parque Alvorada, mas hoje as crianças brincam diferente. As coisas já não são mais como Alvorada. Exatamente. Você tem muitas participações em exposições internacionais aí de arquitetura urbana recentemente, inclusive com uma história boa para contar. É verdade. Nós já tínhamos em outras épocas representado o Brasil, por exemplo, a 4ª Bienal de Paris, nós representamos o Brasil com uma proposta para as Cataratas do Iguaçu. E o ano passado nós fomos convidados para representar o Brasil na Bienal de Veneza, a 9ª Bienal de Veneza, com obras aqui de Curitiba. Foi lá para Veneza, a Rua 24 Horas, o Jardim Botânico com a estufa. Então é um trabalho para nós muito gratificante de sermos lembrados por esses trabalhos que nós fizemos para Curitiba. Para a gente encerrar, Abrão, de todos esses trabalhos, e não são poucos, existe um xodó? Existe. O Paiol. Especial. O Paiol, para mim, é a obra mais significativa. Para você ter uma ideia, eu fiz à mão livre o desenho, porque não dava tempo de se fazer um desenho normal, que era feito antigamente na prancheta com régua. Porque a cobertura estava para desabar. Quando nós fomos visitar o Paiol, toda aquela cobertura, que é uma estrutura de madeira linda, estava prestes a cair, como se fosse uma tampa de uma panela que afunda dentro da panela. Então nós tivemos uma semana para fazer uma concepção. A primeira ideia que surgiu foi a que valeu, era descentralizar o centro com o palco para aumentar o maior número de pessoas na plateia. Eram, por coincidência, um número 373 lugares, o Paiol tem 373 lugares, e com tudo que um teatro tem, nós temos na concepção uma galeria de arte, temos uma biblioteca especializada em teatro, então em 15 dias eu tinha o projeto todo detalhado, criando-se um segundo piso que não existia, porque o Paiol é uma obra, é um prédio circular, com 2 paredes concêntricas e as outras radiais, porque se tivesse que explodir a pólvora que era armazenada no miolo, ela sairia pelo telhado e não atingiria a vizinhança. Mas o desenho não era de um depósito de pólvora, o desenho era de um teatro, ele sempre foi um teatro, nós é que tivemos só que lembrar disso. E tudo que significou, né? Por exemplo, a primeira peça de teatro foi a Arena contra Tiradentes. Começou lá, a Denise Stoklos começou lá. Ela era uma das personagens, uma das esposas de um dos Inconfidentes. Ela começou o teatro lá no Paiol. E todos, o Gemba, enfim, não vamos citar nomes. A história do Teatro do Paraná está ali, né? E que foi um trabalho feito como deve ser feito um trabalho. Eu cheguei lá e disse, olha, o que é um teatro? E eles disseram, olha, um teatro pode ser assim, assim, assado. E nós então concebemos um teatro de arena, que era também uma questão que alguns não conseguiam absorver. Então eu várias vezes presenciei fundos de cenários criados para se fazer o fundo de um teatro que não tinha. E como professor, uma vez lá na Católica, junto com o Manuel Caran tinha uma peça de teatro chamada Céu da Boca, e nós dissemos, vamos promover essa peça lá no Paiol, da seguinte forma, na escola, eu dava aula de composição, nós vamos bolar o cartaz, vamos criar o cenário, então eles faziam os ensaios lá na Católica, e nós, ouvindo a peça, nós criamos toda a parte visual e de cenários. E fizemos um cenário que nascia do chão, o cenário, assim, sem intervalo, era uma peça engraçadíssima. Os atores, um deles era o Dante Mendonça, que nem é ator, e a história se passa
quando um dos personagens, no intervalo, ele pega um chiclete, oferece para o parceiro e daí eles resolvem plantar uns chicletes. E aí nascem uns pés de chicletes e nasce a olhos vistos os pés de chicletes com 9 a 10 metros de altura. E aí foi um exemplo que nós demos de como podia acontecer uma peça num teatro de arena. Ok, Abrão, muito obrigado por receber a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.